1230 kHz. 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigas, bom dia amigos. São 8 horas. Hoje, 12 de outubro de 2019. Feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. Temperatura aqui no estúdio da Rádio Chapecó, 26 graus. Está começando agora, aqui pela Rádio Chapecó, mais um programa, Hora Espírita. Sob, é claro, a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó e aonde nós abordamos a cada sábado um tema diferente, sempre à luz da doutrina espírita. O tema do programa de hoje, pureza de coração. E queremos cumprimentar a você, amigo ouvinte, internauta, e convidá-lo a participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia, sua mensagem, comentário, perguntas aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicação da Rádio Chapecó. No Facebook, lá você pode ver, ouvir, interagir conosco direto na live do programa da Rádio Chapecó, que já está no ar. Ou pelo fone 2049 1200 e também pelo WhatsApp 2049 1212. Mas você pode acompanhar o programa também pelo rádio, é claro, pelo rádio na frequência 1330 AM ou pelo site radiochapecó.com.br. Lembrando que todas as perguntas recebidas serão respondidas à luz da doutrina espírita e se não conseguirmos responder todas elas no ar durante o programa, elas serão respondidas individualmente ao término deste. Então você é nosso convidado também a conhecer, curtir e compartilhar a nossa fanpage, intitulada Hora Espírita Chapecó, aonde você terá acesso a todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e poderá tomar conhecimento dos temas dos próximos programas. Estamos também no YouTube e com perfil no Instagram. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. Então vamos agora apresentar a equipe de trabalho dessa manhã. Essa manhã de sábado, de primavera, com uma temperatura já um pouquinho elevada para de manhã, né? Operando os canais de comunicação, temos hoje o nosso amigo Edson Nick, o Nick, da Associação Espírita Amor e Caridade. Bom dia, Nick, bem-vindo. Bom dia a todos. Também aqui conosco, para debater o tema de hoje, a nossa amiga Thaís de Andrade, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Thaís, bem-vinda. Bom dia aos amigos aqui presentes, bom dia a todos os nossos ouvintes. E a nossa querida amiga, eu vou dizer, Franciele. Contou meu segredo. Contei, a Pola, da Sociedade Espírita Leocádio José Correia. Bom dia, Pola, bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos que nos acompanham, internautas, ouvintes do rádio. Nosso abraço. E na operação técnica do estúdio, hoje, o Henrique, da Rádio Chapecó. Eu sou Mauri Busato, trabalhador do Bezerra de Menezes, e serei o vosso âncora nessa manhã. Convido você agora para ouvirmos o recado dos nossos patrocinadores, Escala Construtora e Imobiliária Nostra Casa. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida.
As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa. A maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. Estamos de volta com o programa Hora Espírita. Hoje, o assunto pureza de coração. Então, hoje, 12 de outubro, comemora-se no Brasil o Dia das Crianças. E, em homenagem aos nossos pequeninos, vamos abordar a questão da pureza de coração, tendo como base a análise de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração, no qual Kardec nos chama a atenção para a importância da fase da infância, da evangelização infantil e de buscarmos manter, enquanto adultos, não apenas o coração puro, mas também a nossa mente e o nosso pensamento. Por isso, o convite, fique conosco. Esse programa terá estes esclarecimentos. A gente pode pensar assim nesse Dia da Criança, Paula. Podemos usar as crianças como um símbolo de pureza de coração? Sim, com certeza. Se nós avaliarmos, né, a fase da infância, o próprio Jesus utilizava as crianças como um exemplo de pureza. Quando ele chamava a atenção, inclusive, dos seus discípulos, né? Vocês vão me ajudar a lembrar que, numa das passagens dele por aqui, Jesus estava com as pessoas, com os adultos, e aí chegaram algumas mães com algumas crianças e os discípulos foram ao encontro delas e disseram, não, Jesus está muito ocupado, vocês vão falar com Jesus agora, né? Deixem ele precisa de um tempo. E aí Jesus se aproxima e diz assim, Pedro, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Então, na verdade, Jesus aproveitava cada oportunidade para nos ensinar. E nesta passagem especial, quando ele chamou a atenção dos discípulos, o que ele queria nos dizer? Ele queria dizer que a gente tem que sim deixar em primeiro lugar as crianças irem até ele, porque assim como nós adultos precisamos ir até o Cristo, as crianças também precisam. Mas ele quis usar a infância naquele momento dizendo assim, olha, para ter o reino dos céus é preciso ser como uma criança. Não é ser criança. Não é que o reino dos céus foi feito para as crianças, mas o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças, justamente nesse sentido, da pureza, porque se a gente analisar a infância é uma fase tão bonita, né? A criança vem assim pra gente como esse símbolo, né? De um ser que não tem ainda a maldade, a malícia que é própria do nosso mundo contemporâneo, né? Então, a criança é sim para nós um símbolo de pureza, porque o próprio Cristo já nos trazia isso. Inclusive Kardec reforça isso no capítulo 8 do Evangelho, comparando sim a criança como esse símbolo de pureza. A pureza entendida neste sentido relativo, como a fase da infância, porque a gente sabe que na verdade a criança, né, à luz da doutrina espírita, é um espírito imortal, que ela vai ter sim o seu desenvolvimento, mas nesta fase de infância ela representa para a gente este vaso limpo, onde a gente vai começar a depositar as impressões, os novos conhecimentos, as novas vivências. E é interessante também que se diga, né, como a Paula falou, da pureza da criança, que a criança representa a simplicidade, a naturalidade, a humildade, valores que, com o passar dos anos, nós vamos perdendo, né? Nós vamos criando máscaras e colocando na nossa mente vários preconceitos que as crianças não têm. Por isso que a fase infantil ela é tão bonita e por isso que Jesus nos recomenda, né, nos assemelharmos a elas. Porque as crianças não têm preconceito. As crianças são simples, elas não complicam as coisas. Se elas brigam, daqui a um minuto elas já fazem as pazes. Os pais é que muitas vezes, né, complicam as situações, as atitudes, às vezes são coisas assim tão pequenas, né, Paula?
Às vezes eles estão lá numa discussão e a gente vai intervir, faz isso, faz aquilo, mas a criança já tinha resolvido com o colega a situação. E nós adultos complicamos muitas vezes a vida deles. Exatamente. A gente tem que buscar auxiliá-los a manter a pureza e não conduzi-los de outra forma. Mas a gente vai falando mais sobre isso. Mas sim, a resposta, eu entendo que, claro, as crianças são sim esse símbolo de pureza. Mas, e aí você falou uma frase aí no meio, que as crianças são os espíritos imortais. Então, Exato. portanto, são os adultos de ontem, né? Que já foram aqui, agora retornam, né? Pela reencarnação. Aí eu tenho que perguntar para a Thaís. Poderíamos, então, pensar por que temos que passar por esta fase a cada reencarnação, essa fase infantil? Isso é bem importante, essa pergunta, e ela também nos remete à perfeição da natureza, né? Como tudo que vem de Deus é sábio, como tudo é perfeito na criação. Porque, em primeiro lugar, quando a gente remonta à reencarnação, é sempre como se nós estivéssemos começando de novo com o esquecimento total do passado. Porque eu gosto sempre daquele exemplo, né, da nossa sociedade aqui, da nossa vida na Terra. Quando você cumpre uma pena, você sai com aquele estigma, né? Você sai lá da prisão com aquele estigma, você já cometeu um crime, você é desabonado perante a sociedade, é discriminado. E nós, durante as nossas encarnações, cometemos vários crimes perante as leis de Deus. E Deus nos dá a cada encarnação a possibilidade de começarmos do zero, sem que ninguém saiba, nem mesmo nós, o que nós fizemos, o que nós passamos. Então, por isso, a grande importância de nós passarmos pela fase da infância. Além do que, se nós fôssemos pensar assim, se os pais soubessem quem é aquele espírito, o que é aquele espírito, porque todos, por mais que a criança seja bonita, frágil, engraçadinha, ali naquele corpinho existe um espírito que já passou por muitas encarnações. Existe uma história, né? Exatamente. Muitas histórias. Existem muitas histórias, existem muitas vivências, talvez muito sofrimento. A gente não tem conhecimento que ele passou, o que ele precisa. Mas o que acontece? Para que o pai o receba, para que todo esse clima de amor se dê entre a mãe, entre a família, é necessário que ele venha com toda essa pureza, com toda essa ingenuidade, que cause nas pessoas esse sentimento, né, de ternura, de amor, de simplicidade. E isso é interessante que a gente perceba que muitas vezes as crianças são indesejadas. Mas quando essas crianças chegam na família, se muda totalmente o comportamento. Porque o sentimento que a criança nos remonta é esse, né? De alegria, de renovação, de felicidade. É isso que a criança nos traz. Então, muitas vezes, ela transforma a própria família, né? Une a família, uma criança une a família, transforma a família. Então, olhem todas as benesses que tem para a família, a importância que é dessa relação entre pais, mães, principalmente filho, por isso a necessidade. E para o espírito, então, essa fase é muito importante porque é a fase de moldagem espiritual. Porque é nessa fase que o espírito está mais propenso a receber todas as informações morais dos pais. É ali em que ele vai conviver com pessoas que vão fazer com que ele, muitas vezes, possa mudar os seus pontos de vista, né? Mudar a sua atitude no futuro. É principalmente... Por que a gente tem aquele ditado, né? Às vezes os ditados populares dizem muita verdade, realmente. É de pequenino que se torce o pepino. Por quê? Indireito. Porque as plantas... Indireito pepino. Exatamente. As plantas mais novinhas, viçosas, são as maleáveis, que você ainda tem condições de colocar elas no caminho certo. Então, por isso que Deus permite, né? Olha só a responsabilidade, depois nós vamos falar disso, né? Que as crianças venham, né? Para que nós as possamos auxiliar nesse processo da reencarnação. Nisso tudo que a Thaís fala, a gente vê como Deus é realmente amoroso, bom e justo, né?
Ele não nos dá apenas uma nova oportunidade de resgate, mas ele nos permite, né, esta fase da infância como uma fase em que a gente vem limpinho, né, para que a família nos acolha, nos aceite, para que a gente não venha carregado já de informações. Então a gente vai ter uma nova oportunidade. Gente, isso é maravilhoso. São passos, né, que Deus nos oportuniza de aprendermos com os pais, né? Por isso a importância tão grande da família, dos pais nesse momento, dos avós, das pessoas que acompanham essas crianças, né? O quanto elas são importantes, porque elas podem sim ajudar muito no desenvolvimento desse espírito, né? Uhum. Mas a Thaís colocou uma pincelada aí de família, desculpe. E esse processo de reencarnação, então, a família, qual o papel dela na criança? Porque nasce um pouquinho egoístinha, né? A criança, né? Na verdade, a criança nasce trazendo os instintos, vamos dizer assim, né? O bebê nasce, ele chora, ele quer atenção, porque ele não sabe, ele não tem vivência social. Então, ele não sabe ainda se comportar socialmente. E muitas vezes nós vemos nas crianças, por exemplo, ele está sendo egoísta, ele não quer dividir o brinquedo. Ele está aprendendo agora, vamos dizer assim, nesta encarnação, certas habilidades sociais. E cabe a nós instruirmos ele da forma, conduzirmos. Porque às vezes a criança traz tendências, sim, que são delas, de várias vidas. Mas veja, a criança está nesta vida aprendendo tudo de novo. A gente é espírito imortal, quantas vezes nós já fomos alfabetizados? Quantas vezes a gente aprendeu a ler e escrever? Tem que aprender a ler e escrever de novo? Tem que aprender a ler e escrever de novo. Quantas vezes a gente vai ter que aprender a dividir, a praticar a caridade? Quantas vezes a gente vai ter que repetir a lição até aprender? Então a criança também precisa disso. E aí, o que o Mauri falou é essencial, né? A família, as pessoas que convivem têm uma tarefa muito grande, que Jesus, né, já tinha avisado isso na sua passagem por aqui. Há até um provérbio do Antigo Testamento que fala, né? Ensina a criança pelo caminho que deve andar, para que quando cresça, ainda que velho, não se desvie dele. Porque realmente é na fase da infância que a gente grava, né, algumas imagens que vão nos acompanhar e que vão nos conduzir. E a família tem esse papel tão importante que Kardec, quando escreveu o Livro dos Espíritos, ele perguntou para os espíritos superiores, né? Os pais, eles exercem influência sobre o filho após o nascimento, porque havia uma crença de que quando uma criança nascia, né, na crença que não é reencarnacionista, então a alma é criada no momento em que nasce. E aí o pai e a mãe estão só recebendo. Mas dentro do espiritismo a gente sabe que a alma não é criada no momento em que nasce. A alma é uma alma imortal, né? O espírito é um espírito imortal. E o pai e a mãe têm influência após o nascimento? E aí os espíritos respondem, sim e muito. Pois como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Isso na questão 208 do Livro dos Espíritos. E eles nos dizem mais. O espírito dos pais, ou seja, pai, mãe, ou seja, quem for, pai, mãe adotivo, pai, mãe afetivo, tem uma missão a desenvolver com seus filhos através da educação. E isso é para eles, para os pais, uma tarefa. Se nela falhar, serão culpados. Ou seja, nós temos uma grande responsabilidade. E se nós falharmos nessa tarefa, nós vamos ter que prestar contas. Inclusive, se vocês me permitem para contextualizar isso tudo, na questão 582 do Livro dos Espíritos, olha o quanto é importante a família. Pode-se considerar a paternidade, Kardec pergunta, ou a maternidade, uma missão? E o que os espíritos respondem? Sem dúvida é uma missão. E ao mesmo tempo um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que esses a dirijam no caminho do bem. E aqui eu quero só fazer uma ressalva antes de seguir, porque às vezes a gente tem os filhos, ou tem sobrinhos, os netos, a gente pensa assim, nossa, essa criança está crescendo, vou ter que colocar no inglês, vou ter que colocar no futebol. E esquece que, na verdade, o objetivo é conduzir a criança no caminho do bem. Mas seguindo, os espíritos continuam dizendo, Deus é tão bom, né, que lhe facilitou a tarefa, dando à criança uma organização frágil, delicada, que a torna acessível a todas as impressões, como a Thaís falou. Mas há os que mais se ocupam em endireitar as árvores do seu quintal e fazê-las carregar e ter bons frutos do que endireitar o caráter do filho.
Às vezes a gente se preocupa mais com as coisas da matéria do que com esse espírito que nos foi confiado temporariamente, porque lembramos que os filhos não ficam com a gente para sempre. E são eles os mais importantes da nossa vida, né? Às vezes, como a Thaís disse, é de pequeno que se torce o pepino, que se... Como é que se diz? Que se endireita o pepino. É de pequeno que a gente conduz as árvores. Então, assim, ó, às vezes a gente tem que dar mais atenção realmente para a nossa família do que para as coisas do mundo. Senão a gente corre o risco de falhar nesta enorme missão. E como tem gente que falha, né? Mas nós temos que pensar de uma outra maneira também. Eu conheço pessoas que sofrem porque os seus filhos tomaram caminhos ou direções contrárias àquilo que a família explicou, exemplificou, deixando claro que esses espíritos, eles não são cedidos por um tempo para nós aprendermos a amá-los, a ensiná-los, mas depois de um certo tempo de vida, esses espíritos tomam as decisões que precisam. As decisões são deles. Por mais que nos doa, nós não temos condições de guiá-los pelo restante de suas vidas. Eles têm o livre-arbítrio, eles têm a condição e a possibilidade de escolher o caminho que queiram. Né? Então, assim, nós estamos aqui para auxiliá-los, para ajudá-los a se desenvolver. Mas as decisões que eles tomam, os rumos dos caminhos que eles tomam, Se a gente fez tudo o que pôde e mesmo assim não foi suficiente, Isso. eles tomarem decisões erradas, a culpa não é nossa, né? E tem pessoas que carregam essa culpa, né? E sofrem muito, né? É claro que um pai sempre vai sofrer, vai penar por decisões erradas que seus filhos tomam. Mas é importante que isso aconteça porque eles têm que aprender também. assim como nós tivemos os nossos Assim como aprendizados. nós erramos também, tanto, né? Mas o pai, ele se exime, vamos dizer assim, dessa responsabilidade quando ele fez, o pai, a mãe, enfim, né? Quando ele fez tudo que pôde. Agora, o pai, a mãe, a família, que não deu a devida atenção, esses sim, mais tarde vão se arrepender muito por não ter dado a devida atenção. Nós respondemos por tudo que nós fazemos aqui na nossa encarnação, né? Por tudo. Né? Nós muitas vezes escolhemos coisas boas por coisas boas que nós fizemos, por decisões boas, mas nós também respondemos por atos errados. Por exemplo, a má condução dos nossos filhos. Né? E nós não estamos aqui falando sobre religião. É importante que diga. Religião, para mim, pelo menos, é muito importante. Eu acho que todos deveriam ter uma. Mas, se você decidir que, não, eu não quero uma religião, você tem que ter, pelo menos, a responsabilidade. Morais, né? Isso, os princípios morais para os seus filhos. Né? E mostrar para eles, através do amor e do carinho, tá? Que nós devemos amá-los e que o mundo está aqui para a gente se melhorar, né? Mas aí que tá, muitos pais acabam não tomando decisão. Não, eu vou deixar para o meu filho, quando ele crescer, ele vai decidir que religião ele quer tomar. Como a Paula falou, se eles são moldáveis no início, é importante que a gente conduza os nossos filhos, pelo menos nesses momentos que eles são moldáveis, para eles conhecer, por exemplo, mesmo que não tenham uma religião, mas para que eles conheçam Jesus, para que eles conheçam as obras boas que as pessoas fazem, né? Independente da religião, gente. Nós não estamos falando em religião aqui, né? Mas, Nick, isso que tu coloca é tão importante que eu ia deixar para falar mais tarde, mas é assim, ó, encaixa perfeitamente como uma luva. O Rossandro Klinge, ele é um psicólogo, ele é espírita, ele tá frequentemente no programa da Fátima, né? Toda semana. E ele, numa das pesquisas, né, ele como estudioso da área da psicologia, ele traz um dado de uma pesquisa que foi feita com adolescentes, né, jovens já, que tinham tendências ao uso de drogas, a comportamentos abusivos, e aqueles que não apresentavam esse comportamento. Então foi feita essa pesquisa em mais de 20 países, com uma amostra muito grande de jovens, e eles não conseguiam chegar a um denominador comum. Por que que alguns usavam, né, ou tinham um comportamento inadequado, né, abusivo, e outros não, outros conseguiam se manter assim, saudáveis, equilibrados. E nesta pesquisa,
eles foram aprofundando cada vez mais as características analisadas. Não era o sexo, não era a raça, não era a religião, não era a classe econômica, até que eles foram afunilando para chegar em algum denominador comum. E a resposta foi que as crianças que não tinham que os jovens que não tinham esse comportamento, eles receberam educação moral, religiosa na infância, até os 7 anos. Todos os que não tinham esse comportamento abusivo, envolvimento com drogas, receberam educação moral religiosa. Ou seja, não é a sua religião, mas é a forma como você faz a coisa acontecer, principalmente na infância. Esse estudo que foi realizado em tantos países, aqui no Brasil também fez parte, mostra que existe sim uma explicação lógica que está no Evangelho, que está no Livro dos Espíritos, que está na ciência. Não é porque nós falamos, é porque realmente foi comprovado isso, né? A ciência está aí nos ajudando, né? A psicologia está aí nos ajudando. E aí eu teria que perguntar para a Thaís, então, Thaís, as casas espíritas podem ajudar as famílias? É nesse contexto. Os pais, né, na educação moral das crianças e jovens? Sim, as casas espíritas têm um papel fundamental nesse contexto, principalmente para as famílias, né? Vamos começar antes da criança nascer. Mas antes da criança nascer. Pela frequência, né? Como o Nick já falou, não importa se é a casa espírita, importa que você tenha uma religião, que você, né, busque o contato espiritual, porque nós não somos só matéria, nós somos espírito, nós não vivemos só, né, que nem Jesus veio e disse, né, a água da vida, nós precisamos alimentar o nosso espírito, não só de pão que vive o homem, nós precisamos do alimento espiritual. E se você se sente bem em qualquer culto, em qualquer religião, você deve procurar aquilo em que você se sente bem, que você se sinta à vontade, que você encontre Deus, que você perceba Deus. Isso que é o importante. E para aqueles que são espíritas, né, a gente recomenda muito o quê? Acompanhamento das doutrinárias, porque o fundo, o cerne da doutrina espírita, o que é? É a nossa modificação. Se nós não nos modificarmos, se nós não nos transformarmos em pessoas melhores, esse é o objetivo das nossas diversas reencarnações. E a gente só vai conseguir se modificar, se melhorar, entendendo esse processo. Quanto mais a gente entende, mais a gente percebe a necessidade da mudança de hábitos. E isso acontece gradativamente. Por isso é muito importante as doutrinárias. Nas doutrinárias a gente já está absorvendo isso, a espiritualidade já está nos tratando. Os passes são fundamentais também para a nossa reorganização fluídica. A água fluidificada, que é como um remédio para o nosso espírito, para o nosso corpo físico. Para aqueles que precisam, às vezes, de um atendimento mais individualizado, de um esclarecimento, que estão passando por um sofrimento na família. E aqui, quando falo de um sofrimento na família, tem uma coisinha que eu queria ter dito antes, que em relação a... Como o Nick tinha falado, né, que muitas vezes os pais não têm culpa, né, e realmente não têm culpa, né, é muito importante que jamais carreguem essa culpa, porque existem quantas famílias, né, bem estruturadas, que fazem de tudo e o filho se desvia, e a gente vê quantas mães, infelizmente são as mães que mais sofrem, e a gente tem que trazer nesse momento a recordação da Maria, né, Maria, mãe de Jesus, que também nesse dia 12 de outubro, é o dia da Nossa Senhora Aparecida. Olha quanto Maria sofreu de ver um filho que só fez o amor, só curou pessoas. Vocês imaginem que ele ficou 3 anos curando pessoas, ressuscitando, né? Curando leprosos, que era o maior mal daquela época. Uma pessoa que só dizia o bem, você vê o seu filho naquele estado na cruz, como ela viu, o sofrimento que essa mãe não deve ter passado. E ela se resignou, porque ela sabia que era a missão dele. Então, quantas mães nós temos no nosso mundo que muitas vezes passam por essas dificuldades e que elas também não têm que se sentir culpadas, que muitas oportunidades surgirão e que Deus está sempre conosco. Então, toda vez que você se sentir assim, né, que você tem um problema de difícil solução e que você precise de uma palavra amiga individualizada, você pode
acompanhar, né, ir no atendimento fraterno das nossas casas espíritas. Nós não vamos ter uma solução para o seu problema, mas com certeza você vai ter o consolo, né, a fortificação da sua fé e o encaminhamento necessário. E, em especial, né, para as nossas crianças, que, como disse muito bem a Paula também, né, é nessa fase da infância em que nós precisamos receber os primeiros ensinamentos não morais, né, ensinamentos religiosos. A gente acredita, né, que é muito importante. As casas espíritas da nossa região, todas têm a evangelização infantil. É tão importante isso que, como esse estudo traz, né, que foi citado do Rossandro, vem para corroborar. Porque se a gente tem que educar o adulto precisa da palestra, o adulto precisa de Jesus, a criança precisa muito de Jesus. Isso tudo que a Thaís falou agora, de buscar a doutrinária, buscar o atendimento fraterno, receber o passe, isso tudo é para que nós, enquanto espíritos imortais, também tenhamos a nossa educação moral. Porque, Thaís, a gente falou agora e esquecemos de algo que é, assim, sensacional. Educar uma criança não é com palavras, é com exemplo. Então, como é que você vai ser exemplo? Como é que você vai ensinar? Divide o brinquedo com o colega. Se você que é adulto não divide suas coisas com ninguém, como que você vai ensinar para a criança a ser caridoso se você não é caridoso? Então, para a gente ter a educação moral que funcione, sim, a criança, a Thaís já vai falar, precisa da evangelização infantil, seja na casa espírita, né, a catequese, a escolinha, mas o adulto também precisa, para que possa conduzir bem essa criança. É verdade. Lembrando que todos que adentram uma casa espírita, a partir daquele momento, eles já estão sendo tratados. Mas como é que os espíritos vão saber o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando? Na realidade, todos nós, quando entramos lá, os espíritos superiores que frequentam as nossas casas, eles já sabem exatamente o que nós estamos precisando, porque eles veem o nosso espírito, eles não olham para os nossos corpos, né? Isso é fundamental, Nick, porque quando a gente trata da evangelização infantil nesse sentido, nós, os pais, não sabemos do que os nossos filhos precisamos, dos seus direcionamentos, e muitas vezes os professores de evangelização, eles são intuídos nesse sentido, do que aquela criança precisa, da onde aquela aula tem que tomar um viés diferente, para que reforce naquela criança aquilo que ela precisa aprender, aquilo que ela precisa se modificar nessa encarnação. Então a evangelização é de fundamental importância nesse sentido, porque a criança começa desde cedo a entender esses valores morais e principalmente no espiritismo da sua responsabilidade perante a vida, de que todos os seus atos têm uma consequência, e isso é fundamental para o futuro dessa criança. E a gente gostaria de nesse momento também divulgar a evangelização infantil nas nossas casas. No Centro Espírita Amor e Caridade, ela ocorre nas segundas-feiras, das 19h20 às 20h20, é no horário das doutrinárias, Nick? 20h30. 20h30. Isso, no horário das doutrinárias. Isso. Tá. No nosso lar também ocorre no horário das doutrinárias, é só chegar um pouquinho antes, nas terças-feiras, das 19h50 até as 20h30. No Leocádio José Correia, ocorre nas quintas-feiras, das 18h50 às 19h50. Também durante o horário da doutrinária, então, o adulto está lá na doutrinária, a criança está lá na evangelização. A família toda está recebendo o Evangelho de Jesus. Isso. No Bezerra de Menezes, ocorre nas sextas-feiras, das 19h50 às 20h50. E também aos sábados à tarde, das 14h50 às 15h50. E no Gota de Luz, também das 14 horas às 15 horas no sábado. E para os jovens, tem um horário diferenciado também, no Amor e Caridade, é no mesmo dia das crianças. No Gotas de Luz também é aos sábados, só que pela manhã, das 8h30 às 9h30. No Bezerra de Menezes, o grupo de jovens é os sábados à tarde, da 1h30 às 14h30. E no nosso lar, também aos sábados à tarde, das 17h30 às 18h30.
todos estão convidados. Então, as casas já disponibilizam, né, para que se coincidam o mesmo horário das crianças com os pais, porque realmente a gente tem uma grande preocupação de que as crianças possam participar, que elas entendam a importância. E só para finalizar, para cobrir com chave de ouro, vamos dizer, todo esse processo de educação espiritual, é que a família faça o Evangelho no Lar. Com certeza. Né? Deixando claro que todo esse movimento, todo esse ensinamento não tem custo nenhum para ninguém, gente. Exato. Tudo que nós fazemos é gratuito, né? E o quanto é bom levarmos os filhos para isso, né? A família fica realmente muito protegida, muito iluminada, a casa da gente também. Com o Evangelho do Lar, muda completamente o ambiente em que A nós criança vivemos. aprende desde cedo a orar, e isso é tão bom, porque aí a gente cresce tendo já essa ferramenta em mãos para lidar com as dificuldades da vida. A criança já cresce nesse ambiente propício. Isso. Então, vale a pena. Eu sei que é fazer, como é que a gente diz, propaganda para o nosso assado, né, Thaís? Porque a Thaís é evangelizadora, eu também sou evangelizadora lá no Leocádio. Mas, assim, para quem está nos ouvindo ou nos acompanhando, né, online, nos vendo, a evangelização infantil transforma as vidas. Não só das crianças, das famílias. A gente não tem ideia da dimensão que é, mas a gente pode dizer do coração, da nossa experiência, que não teve nenhuma criança que entrou na evangelização, que participou das aulas e que não saiu de lá renovado. Porque minimamente elas modificam algumas ideias egoístas, orgulhosas, e passam a ver a caridade como realmente uma regra áurea para a vida. Então vale muito a pena. E já que vocês estão falando em evangelização, mandar o nosso abraço, o nosso grande muito obrigado a todos vocês que participam. Fazem toda a diferença nas nossas casas, a evangelização. E é muito lindo ver o trabalho que vocês fazem. Realmente, todos que estão nos escutando, nos assistindo, que recebam o nosso abraço e o nosso muito obrigado. Que vocês são perfeitas. Amado Nick, esse abraço deve ser estendido a todas as evangelizadoras. Todas. E vamos lembrar aqui também, dia 15, né? Dia do professor. 15 Também já enviamos pelo rádio o nosso abraço, querido, a todos os professores, porque eles também têm uma tarefa muito bonita. Além de ensinar as coisas técnicas, né? Eles também acabam sendo esse exemplo para as nossas crianças. Eu diria que ser professor é uma missão. Evangelizador, professor, olha, são missões. E Nick tem a participação também, né? Parece de ouvintes, por favor, gente. Tem. Tem, Mas, bom, então eu não estou conseguindo abrir. Aqui. O Pedro Luiz, a pergunta dele seria a pergunta que eu iria falar agora. Ele está falando assim: como a doutrina espírita conduz para os dias de hoje a questão ser do bem ou do mal? A analogia tão presente nos dias de hoje. Né? Então aproveita, né? Agradecemos a pergunta dele, né? E também... Pedro Luiz. Tá. Tu quer responder? Bom, na realidade, fazendo uma analogia com as crianças, né? E com os espíritos que hoje não conseguem fazer o bem ainda, né? Na realidade, esses espíritos, eles estão retomando a sua natureza. E eles se mostram exatamente como eles são. Né? Nós não sabemos realmente como quando essas crianças vêm até nós, elas têm todas as necessidades possíveis, né? Elas não conseguem se alimentar sozinhas, elas precisam de amor, de ternura, que elas precisam de carinho. E Deus é tão bom, como foi falado até agora, que Ele nos dá a oportunidade de fazermos isso pelos nossos filhos. Quando eles vêm até nós amamos, apenas amamos eles. Sem cobrança, né? E Nick, em relação a essa pergunta, também é interessante que ele pergunta ser do bem ou ser do mal. É interessante que a gente vá se apercebendo na nossa vida que o mal, muitas vezes as pessoas dizem, o crime, né? Eu vou sair ileso disso. Acha que vai ter algum benefício. O mal nunca compensa. O mal sempre nos traz sofrimento e desilusão. Sim. Seja nessa vida... Que na maioria das vezes o que nós passamos, as dificuldades da nossa vida, são os nossos erros do presente, e a gente acha que está
resgatando alguma coisa ou pagando algum crime, algum fato acontecido, mas muitas vezes o que nos acontece de ruim na nossa vida hoje, se a gente for refletir melhor, são as nossas atitudes impensadas, são os nossos equívocos, são o nosso caminho errado, que a gente acha ainda que levar vantagem sobre as coisas ou sobre as pessoas é bom, mas não é bom. A gente sempre vai ter consequências de um jeito ou de outro, porque a lei de Deus é para todos e delas nós não podemos nos escapar, seja nessa ou noutra existência. Então o mal nunca compensa. E por isso nós adultos, né, temos que nos ter certeza disso e já ir incutindo isso nas crianças. O mal não compensa. A gente vai sempre sofrer em relação ao mal. Se a gente for ver todas as leis morais que estão no livro dos Espíritos, que são as leis de Deus, quando a gente se afasta delas é que a gente começa a sofrer. Então, não tem essa de indiferença entre caminho. A diferença é enorme. A diferença entre a felicidade e a infelicidade. E nós sabemos que aqui na Terra, a felicidade é a paz de espírito. Não é, né, só comemorações, festas, né? Para ser feliz eu tenho que estar sempre nas mídias sociais. Não. A felicidade é você deitar no travesseiro, né, a cabeça, e você pensar, não tenho nada contra o meu irmão, né? Eu fiz tudo o que eu podia de fazer hoje certo. Isso aí é felicidade. E de que nossos irmãos que estão ainda sem fazer o bem, é porque eles realmente ainda não conhecem o bem. A partir do momento que você realmente conhece o bem, que você se transforma, né? Isso, quando você se transforma, o mal é a falta do bem. O mal é a ausência do bem. Em verdade, o Divaldo diz que o mal não existe, o que existe é a ignorância do bem. Isso. Né? E a gente está todo mundo dentro do caminho do bem, só que a gente não enxerga muitas vezes, porque a gente está ignorando essa vivência. Mas quando a gente passa a viver no caminho do bem, buscando oportunidades de agir no bem, a gente começa a ter uma vida muito mais feliz. Porque a felicidade é resultado, ela não é objetivo. Se a gente busca ser bom, nós vamos ser felizes. Com certeza. Mas então, por que então a gente vai perdendo essa simplicidade de criança, né? Na realidade, quando você é recebido, nós temos, por exemplo, a doutrina espírita explica que nós começamos a nossa reencarnação a partir do momento em que nós nascemos. Esse é o início da nossa reencarnação. E de que essa reencarnação ela se completa a partir dos 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, nós terminamos toda a nossa encarnação aqui, né? A partir dos 7 anos... Geralmente, se os pais começaram a observar os seus filhos, eles começam então. Aos 7 anos, completa a reencarnação. É o que Emmanuel nos traz, né, no livro Consolador. Isso. A partir dos 7 anos, a criança começa a mostrar para todos nós, se nós observarmos, as suas tendências, né? E essas tendências, ela traz por causa das vivências que ela teve de outras encarnações. E é natural que isso aconteça, porque se nós temos muitas encarnações, nós aprendemos nessas encarnações, né? E nós temos vícios, nós trazemos vícios também dessas encarnações. Quando a gente observa uma criança tendo algumas tendências, a gente vê que essas tendências provavelmente não tenham sido ensinadas pelos pais. Mas os pais são muito importantes porque até os 7, até os 10 anos mais ou menos, os pais conseguem moldar um pouquinho ou ensinar e passar tudo que a gente já falou até agora, passar para essas crianças algumas virtudes. E essas virtudes podem sim vir a ajudá-la no seu melhoramento. As crianças vêm aqui com a mesma intenção e elas são espíritos. Deixar bem claro, crianças são espíritos, como nós, né? Elas só vêm num corpo frágil para nós aprendermos a amá-los. E elas vêm sem lembrar, isso a Thaís falou antes, sem lembrar tudo que ela fez em outras encarnações e nós sem lembrarmos quem ela foi para nós em outras encarnações. E isso nos possibilita então, como Deus é bom, amá-las, né? Com o passar do tempo, essas crianças vão mostrando realmente todas as vivências que elas tiveram em outras encarnações.
E aí sim vão mostrando algumas tendências que elas têm, né? E por isso que muitos pais ficam apavorados de ver, nossa, eu nunca ensinei isso para os meus filhos, como é que ele está fazendo isso? Por que é que ele está falando essas coisas se aqui em casa nós nunca falamos, né? E é aquela história, Nick, mas eu criei meus filhos igual, do mesmo jeito. Claro que hoje a gente sabe que não é assim que funciona, né? Mas os pais de antigamente diziam, mas eu criei todos iguais, por que um não deu certo? Hoje a gente sabe que cada criança tem uma necessidade diferente. Eu não posso criar 2 filhos da mesma forma, porque cada filho vai ter uma necessidade diferente. Mas é por isso, porque são espíritos imortais. Isso. E como elas têm a possibilidade dessa nova reencarnação, elas têm a possibilidade de vir aqui e tentar se melhorar. Com o passar do tempo, mesmo elas mostrando para nós algumas tendências, mas elas têm a possibilidade de, mesmo doendo durante a vida, tendo alguns problemas, colhendo tudo que ela plantou em outras encarnações ou nesta mesmo, elas têm a possibilidade de melhora. E é assim com todo mundo, gente. Os nossos filhos são espíritos. Sim, e é bem importante, né, que a gente sempre fala dessa moldagem, dessa possibilidade de melhora, mas até a Paula já tinha falado sobre isso antes, é a questão do exemplo, né? Que o exemplo fala mais do que as palavras, porque você vivenciar numa casa em que há respeito, você ter uma vivência numa casa em que os pais valorizam os avós. Olha o quanto é importante isso, né? Eu respeito, eu valorizo, eu dignifico a minha família, os meus antepassados, eu dou amor, eu dou carinho. É dessa forma que os filhos irão tratá-lo. Porque muitas vezes os pais negligenciam os seus próprios pais, né, os avós das crianças, e depois esperam que no futuro os filhos tenham reconhecimento, tenham amor. Agora, desculpa, vou falar da minha mãe. Ela nunca falou pra gente, mas desde pequenininho nós acompanhamos a minha mãe todos os dias ir visitar a minha avó. É uma velhinha, todos os dias ela ia, todos os dias. E hoje, graças a Deus, com um exemplo, porque isso acaba arrastando a gente, todos os dias nós vamos na casa da minha mãe. Nem que seja 10 minutinhos, dar um beijo e dizer, oi mãe, tô aqui. Então, o exemplo dela fez com que hoje todos os 3 filhos que ela tem, todos os dias vão até ela tomar um pouquinho de chimarrão e conversar um pouquinho com ela. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. A gente colhe o que planta. Muito bem, Nick. Parabéns. Muito bem, o assunto está interessante, gente. Mas estamos já nos encaminhando, vocês viram, né, para os minutos finais do programa. Pureza de coração. Se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo desse, olha, maravilhoso programa, acesse a nossa página no Facebook, Hora Espírita Chapecó, e reveja desde o início. Lá você também vai encontrar todas as edições anteriores do nosso programa. Queremos aproveitar esse espaço para agradecer o apoio recebido dos nossos patrocinadores, que possibilitam que esse programa vá ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã. Aos colaboradores voluntários, nosso muito obrigado. E nosso muito obrigado também à Imobiliária Nostra Casa e à Escala Construtora. Convido você agora para ouvir conosco o recado da Escala Construtora e Imobiliária Nostra Casa. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. Scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa.
a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Da mãe. Estamos de volta com o programa Hora Espírita, hoje com o tema Pureza de Coração. Maravilhoso, olha, meninas. A pureza de coração foi ressaltada por Jesus no Sermão das Bem-aventuranças, na qual a interpretação da doutrina espírita para essa passagem. Qual seria então, como é que nós poderíamos explicar para o ouvinte? Está ligando o rádio agora. E Jesus falou assim: bem-aventurados os puros, ou como tem algumas traduções, os limpos de coração, porque eles verão Deus, ou pois verão a Deus. Tem várias, né? Como a gente pode interpretar, mostrar para o nosso ouvinte na doutrina espírita? Nick, não sei, quem que quer começar? Thaís, talvez, né? Vai. A pureza do nosso coração, né? A pureza dos nossos pensamentos, que Jesus já traduziu lá na humildade, na simplicidade, nessa espontaneidade que a criança representa, é algo que nós precisamos trazer em primeiro lugar para os nossos pensamentos, né? Porque a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Outro ditado popular que é muito verdadeiro. Sim, e Jesus também, né, muitas vezes falou agora me falhou, da hipocrisia dos fariseus e dos saduceus, porque pareciam Que por fora eles eram assim, muito, né? Sepulcros caiados, que por fora estavam bonitos e bem pintadinhos, mas por dentro tinham uma podridão. Bons discursos e pouca ação. Exatamente. Ou seja, por isso que não adiantava nada também. São duas coisas paralelas e diferentes. Olha, que eles tinham uma aparência de bondade, mas que na verdade faziam tudo errado. E outros que muitas vezes falam coisas ruins e agem de maneira ruim. Por quê? Porque o seu pensamento é ruim. Então, na verdade, essas duas figuras têm no quê? O seu interior ainda com muita dificuldade. Impurezas. Com muita impureza. E é interessante que se diga que essas impurezas nós vamos adquirindo com o passar dos anos. Porque com o passar dos anos nós vamos nos mascarando, nós vamos criando um verniz social. Com o passar dos anos, nós vamos nos tornando desconfiados, meticulosos, calculistas. Nós vamos pensando o que nós vamos falar, medindo as nossas palavras e vamos perdendo a nossa espontaneidade, a nossa humildade, a nossa pureza de coração. Então, Jesus quer que a gente vá tirando essas máscaras, vá tirando esses anseios, essas dificuldades, essas inseguranças, essas desconfianças, porque isso nos torna pesado, isso nos traz infelicidade. E pode ver que as pessoas não gostam de ficar próximas às pessoas que são desconfiadas e calculistas. A gente gosta de ficar próximo de quem está feliz, de quem é leve, de quem fala aquilo que está no coração, de quem é espontâneo. Mas ser espontâneo não significa que você tem o direito de ficar magoando as pessoas também, que se diga isso, né? Não pode confundir. Falando sobre... não pode confundir, né? Não é porque você... Agora, eu vou só falar das redes sociais rapidinho. Não é porque você tem uma opinião que você tenha que dá-la. Ninguém pediu. Às vezes a gente só não escuta isso, né? Mas muita gente pensa isso. A gente sempre tem que também pensar naqueles 3 crivos do Sócrates, né? Se isso aí é bom, se isso aí não vai ofender, se isso aí vai trazer algo produtivo, porque... E se isso aí que eu tô falando é verdadeiro, porque olha quanta fake news que circula por aí. Né? Quanto fake news, exatamente. Então... Se são coisas boas, você pode divulgar, mas no momento em que você está ferindo alguém, ferindo consciências, para que você está fazendo? Qual é o objetivo disso? Né? Muitas vezes não é apenas, né, você dar a sua opinião, é você, de alguma forma, está ferindo consciências. Então, quando Jesus quer que a gente nos torne limpos, é importante que a gente diga também que todos nós temos as nossas sujeiras interiores e que essas sujeiras só vão sendo limpas na medida em que nós colocamos coisas boas
para dentro de nós. E que são essas coisas boas? São bons pensamentos, boas leituras, boas amizades. Boas músicas. Boas músicas. A gente tem tanta coisa boa ao nosso redor. Por que a gente vai procurar a notícia ruim? Por que eu vou procurar aquilo que me faz sofrer? Por que eu vou... Muitas vezes a gente pode se dar conta que a gente procura, né? As pessoas gostam da tragédia. Se vocês me permitem, relendo o que o Mauri perguntou, né? Bem-aventurados os puros ou os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos dizer que para a gente ver Deus, realmente a gente precisa estar com o coração limpo. Porque Deus está justamente aí, na beleza, né? Na pureza. E se o nosso coração, vamos dizer assim, se as nossas lentes estão sujas, a gente não enxerga nada. A gente só enxerga sujeira. Digamos, né, que para ver Deus, que é o que Jesus coloca aqui, a gente precisa dessa pureza, a gente precisa limpar. Que é a história do cano sujo que a Thaís e eu conversávamos na chegada. A gente precisa limpar as nossas impurezas. E a gente não consegue limpar só as ações. A gente precisa começar lá de dentro essa reforma, né? No Espiritismo a gente fala muito de reforma íntima. Para a gente alcançar a pureza, essa limpeza do nosso coração, das nossas lentes, a gente precisa começar lá com os sentimentos, modificando eles. Porque a gente tem sentimentos espontâneos, mas a gente deve educá-los, assim como a gente educa a criança. A gente deixa a criança fazer tudo o que quer? Não deixa. Não. Por que o nosso pensamento a gente não pode educar? Ah, eu pensei tal coisa. Educa o teu pensamento. Não era isso que eu queria pensar. Modifica. Então, nós podemos mudar. Nós podemos e devemos mudar, né? Pois é. É isso que a gente quer deixar bem claro para todos os que estão assistindo ou escutando o nosso programa, de que tem sim a possibilidade de mudança, de que todos nós erramos muito, continuamos errando, mas menos, porque a gente está tentando, nós estamos em processo de melhora. E todos nós, todos vocês que estão assistindo, também têm a possibilidade, seja em qual religião você professa. A fé que você professa. Então, tem a possibilidade, sim, de melhora. A Thaís estava falando antes que quando nós somos jovens ou crianças, nós somos mais puros, mais simples, né? E com o passar do tempo nós vamos nos modificando porque a sociedade nos pede, porque você acha... Você tem outros valores, você cria valores para você, né? Mas tenho a impressão de que com o passar do tempo as pessoas vão sofrendo, vão apanhando tanto da vida que quando já na fase de velhice da pessoa, ela começa a perceber e aí retoma ou volta os seus pensamentos para as coisas boas. Quantas avós que nós temos aí, né? E de que estão realmente tentando refazer as suas vidas, né? Tratando, sempre é tempo. Sim, sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de mudança, de melhora. E é bom que a gente se dê conta disso, não vamos esperar os 50 anos, não, né? Se bem que a gente já está chegando perto. Mas... Já estou. Mas nem fala. Não vamos esperar a idade chegar lá longe, né? Pra gente se dar conta, né? Vamos se dar conta hoje de que tudo pode ser mais simples. 8h57. Meus amigos... Quase matamos o Mauri do coração hoje. Empolgante o programa. Deixa eu mandar um grande abraço à dona Ede Cassol. E falando no nome dela, dando um abraço a todos que nos deram um bom dia no Facebook. Ela disse que está gostando bastante do programa. Um grande abraço, um excelente final de semana. Eu também adorei o programa. Você poderia nos dar rapidamente a relação das casas, já que a Thaís já nos deu essa introdução, né? Antes das casas, dando os horários dos jovens. Obrigado, Thaís, muito interessante isso aí. Poderia só dar a relaçãozinha das casas de Chapecó, então? Quem quiser conhecer mais sobre a doutrina, pode frequentar, então, o Amor e Caridade, lá no bairro Palmital, o Bezerra de Menezes, no Passo dos Fortes, o Gotas de Luz, no bairro Pinheirinho, Leocádio José Correia, no bairro FAP, perto da Chapecó, o Nosso Lar, no bairro Santa Maria, e o Seara da Caridade, também no Passo dos Fortes. Todos são muito bem-vindos. Muito adultos, obrigado, jovens, então, crianças, Nick. todos. Todas as idades.
Olha, hoje, nesse programa Pureza de Coração, foram citados o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o livro dos Espíritos, a pergunta 582. A Paula também citou o Rosando Kindler, é isso? Rossandro Klinger. Ele é psicólogo, tu falou? Isso, ele tem muitas palestras no YouTube, pais, Palestrante mães, espírita. evangelizadores, Sim, professores, vale muito a pena, né? E também o livro O Consolador, né, do Emmanuel, onde tem ali a informação da reencarnação que completa-se aos 7 anos. Isso aí. Certo? Então tá, agradecemos a audiência de todos os nossos amigos da equipe de hoje, o Nick, a Thaís, a Paula, e eu gostaria então de deixar à vontade que vocês possam passar para nossos queridos ouvintes as suas mensagens final. Então, queridos ouvintes, um feliz Dia das Crianças a todos, feliz dia de todos nós que ainda temos esse espírito de pureza e de jovialidade em nossos corações. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui até 1h da tarde, Eu né? sei. Mas a gente não pode. Que coisa! Amigos, deixar assim como um recado final que, como a Thaís acabou de dizer, que a gente não deixa a nossa criança interior morrer, né? Não deixa ela crescer, porque é preciso que a gente tenha um pouco de criança dentro de si, esse sentir como uma criança sente, para poder ser mais feliz, porque a nossa vida já tem tanta coisinha pra gente se preocupar, né? Vamos ter a leveza e a pureza das crianças para levar a vida. Verdade. Muito obrigado a todos, um grande abraço, um excelente final de semana, um excelente feriado. Vamos buscar todos a simplicidade e a humildade, que é o mais importante. Assemelhar-se à criança, né? Na humildade. Agradecemos também ao Henrique, que fez os trabalhos da operação técnica no estúdio. A todos um ótimo dia, um excelente final de semana e até sábado que vem, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Chapecó, para mais um programa Hora Espírita. Fiquem todos com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia.